Esta é uma história feita para ser ouvida preferencialmente com fones de ouvido, deitada, no escuro, pouco antes de dormir. A história que você ouvirá agora pode, ou não, ser real. Talvez tenha sido contada por alguém em uma noite fria, à luz trêmula de uma vela, ou sussurrada por lábios que jamais deveriam ter falado. Alguns juram que aconteceu, outros preferem fingir que nunca ouviram nada. O tempo apagou nomes, lugares e datas, mas certos ecos continuam vivos, rondando quem ousa escutar. O que é certo é que depois disso, você não será mais o mesmo. Então, apague as luzes, respire fundo e esteja pronto para entrar onde a razão hesita e o medo sussurra. Eu cheguei na faculdade por volta das 10 da manhã. Eu tinha uma prova de filosofia intermediária, uma matéria optativa. Pensei em me livrar logo dela durante as férias. Não me lembro de ter visto ou ouvido nada estranho quando entrei no prédio. Mas também, eu não estava prestando muita atenção. Meus olhos estavam grudados nas minhas anotações, tentando decorar tudo no último segundo. Embora eu lembre claramente de ter entrado no prédio por uma porta. Uma porta pela qual eu já tinha passado muitas vezes. A coisa esquisita começou com a prova. As perguntas na primeira página pareciam fazer sentido com o que aprendemos na aula. Mas aí eu virei a folha e não consegui entender o que estava vendo. Era o desenho de uma forma estranha e complicada. Poderia ser algum tipo de máquina. A parte que me assustou foi que parecia meio familiar. Não o suficiente para eu saber de onde eu tinha visto aquilo, mas o bastante para me dar uma sensação de que eu já a conhecia. E me deu um arrepio. Qualquer que fosse a lembrança, com certeza não era boa. Não havia nenhuma pergunta abaixo do desenho. Na verdade, o resto da página estava completamente em branco. Eu levantei a mão enquanto continuava olhando para o desenho, pensando que talvez tivessem me dado uma cópia com erro de impressão. Como ninguém veio até mim, olhei pela sala e vi que não tinha nenhum fiscal ou professor presente. Só um monte de alunos com cara de confusos. Pensando agora, eu tinha certeza que vi uma pessoa na frente da sala quando entrei. A mesma pessoa que nos disse para começar a prova. Mas não era o professor. Não era ninguém que eu já tivesse visto antes. Eu só não questionei na hora. Nenhum de nós sabia o que fazer. Depois de um tempo, alguém se levantou e saiu da sala. E aí, mais alguns foram atrás. Mas a maioria de nós ficou sentada. Acho que ainda estávamos com a ideia de que, se saíssemos, teríamos problemas. O resultado de anos e anos de regras da escola. Depois de alguns minutos, um dos alunos votou. Os olhos dele estavam arregalados. Ele disse que algo muito estranho estava acontecendo, que as portas da entrada principal tinham sumido. Era difícil de acreditar, mas o cara disse isso com tanto medo e sinceridade que nos fez levantar e sair da sala para confirmar. E ele estava certo. Onde as portas deveriam estar, agora só havia uma parede lisa e sólida. Alguém sugeriu que poderia ser uma obra. Todo mundo disse que era impossível. Ficamos na sala de aula por no máximo 20 minutos. Que tipo de obra começa e termina tão rápido? Claro que o próximo passo foi checar as outras saídas. Descobrir se estávamos mesmo presos aqui. Eu conhecia bem o prédio. Não como a palma da minha mão, mas já tinha estado aqui o suficiente. Era um prédio grande. 3 andares. Provavelmente um porão também. Eu sabia que havia 4 saídas diferentes, embora não ficasse surpreso se houvesse mais. Depois de procurar em cada canto do primeiro andar, senti meu coração afundar. Cada saída que eu lembrava que existia tinha sumido, todas trocadas por uma parede lisa. Depois, voltei para o saguão principal, onde a maioria das pessoas tinha se reunido, todas com uma expressão de choque no rosto. Alguém comentou que todas as janelas também tinham desaparecido. Todos nós olhamos para ela. Depois olhamos ao redor. Ela estava certa. Era algo que não tínhamos notado no começo, porque o choque das portas sumindo foi maior. Todas tinham sumido. Até os grandes painéis de vidro no teto. As pessoas balançavam a cabeça, com uma mistura de confusão e angústia. Alguns andavam de um lado para o outro, resmungando sozinhos.
Outros xingavam alto. Eu observei o grupo. Éramos uns 30. Eu só reconheci alguns rostos, mas fazia sentido, já que eu mal apareci nas aulas. E eu só sabia o nome de uma delas. Raquel. Ela estava afastada de todo mundo, olhando atentamente para o celular. Eu tinha sentado ao lado dela na primeira aula do semestre, quando nos forçaram a participar de umas dinâmicas para quebrar o gelo. Trocamos números de telefone, mas nenhum de nós entrou em contato depois. Ela me viu e deu um sorriso forçado. Ela veio até mim e perguntou se eu tinha sinal no celular. Eu verifiquei e vi que não tinha. O que não era normal. Não que eu já tivesse tido um bom sinal neste prédio, mas sempre tinha pelo menos 1 ou 2 pontos. Agora eu não tinha absolutamente nada. Como se estivesse no meio do mato. Ela então me perguntou se eu tinha acesso à internet. Eu vi que ainda estava conectado ao Wi-Fi da faculdade, embora tudo parecesse carregar muito devagar. Ela disse que estava acontecendo o mesmo com ela. Tinha tentado enviar alguns e-mails para a administração perguntando o que diabos estava acontecendo, mas eles não foram entregues. Eu tenho um amigo, o Tiago, que também deveria estar no campus hoje para fazer outra prova. Tentei ligar para ele no Instagram, mas a conexão estava muito ruim para completar a chamada. Então tentei enviar uma mensagem, pedindo para ele vir até o prédio e me dizer o que via do lado de fora. A mensagem demorou uma eternidade para ser enviada, mas finalmente foi. Enquanto esperávamos uma resposta, Raquel lembrou que havia uma ponte no segundo andar que liga este prédio ao de geologia. Sem nada melhor para fazer, subimos as escadas para verificar. Mas não fomos os primeiros a chegar lá. Um grupo de 3 pessoas já estava na frente dela. Pareciam que tinham acabado de ver um fantasma, o rosto deles estava pálido. Quando viramos o corredor, entendemos o porquê. A ponte estava lá, mas estava escura. E não escura porque as luzes não funcionavam. Quero dizer, não havia nada depois dela. Uma ausência completa de tudo. Um vazio total. Não conseguíamos ver nem alguns centímetros para dentro antes que a luz fosse completamente engolida. Nem a gradual. Simplesmente parava. Olhar para aquilo era inquietante. Comecei a me perguntar se na verdade era apenas uma parede preta. Peguei uma garrafa de água vazia da minha mochila, me preparando para jogá-la lá dentro quando um dos outros caras me disse para não me incomodar. Nós já tentamos isso, ele disse. Não é sólido. Não é uma parede. Raquel perguntou se alguém tinha tentado entrar lá. Ele balançou a cabeça e disse que nem pensar, mas que ela poderia ir, se quisesse. Ela olhou para o vazio por um longo tempo e quase pareceu que estava considerando, mas não se moveu. Logo, mais algumas pessoas subiram e nós as atualizamos. A essa altura, havia cerca de 10 de nós parados na frente daquilo, todos esperando que alguém entrasse. Uma tensão silenciosa pairava no ar, como se fosse algum tipo de armadilha estranha. Finalmente, alguém se ofereceu para verificar. Um cara que eu não reconheci. Alto, forte, de cabelo raspado. Tinha uma tatuagem de motosserra no braço. Disse que seu nome era Arnaldo. Ele se aproximou da escuridão com cuidado e parou a alguns metros dela. E então ele apenas olhou para frente. Perguntamos o que ele via. Ele disse que não via nada. Tentou usar a lanterna do celular, mas ela não conseguia penetrar nem 1 centímetro da escuridão. Estava claro que ele não queria entrar, mas mesmo assim tinha se comprometido. Finalmente, ele se moveu. Ele ficou lá dentro por cerca de 5 segundos antes de voltar correndo. E correndo para valer. Desceu as escadas correndo, sem parar um momento para explicar o que tinha acontecido. Nós olhamos para a escuridão, esperando que algo saísse correndo atrás dele. Mas isso não aconteceu. Nada se moveu e nada fez barulho. Voltamos para o primeiro andar e encontramos Arnaldo arrastando cadeiras da lanchonete para o saguão. Alguém correu para impedi-lo, mas ele o empurrou e mandou ele se ferrar. Ele começou a jogar cadeiras na parede, atirando várias em sequência. Então ele pegou uma e começou a usá-la como uma ferramenta para quebrar tudo. Ele tinha ficado totalmente descontrolado. Em pouco tempo, ele tinha aberto um buraco do tamanho de uma pessoa. Corremos até ele, tentamos acalmá-lo. Ele só continuou com mais força. Eventualmente, seu corpo desistiu e ele foi forçado a descansar. E foi aí que ele finalmente nos contou o que aconteceu na ponte. Tinha gente lá em cima,
disse ele, puxando o ar com dificuldade. Nós nos olhamos e pedimos para ele explicar. Ele respirou fundo mais uma vez e nos disse que, quase imediatamente depois de entrar, ele esbarrou em algo que estava bloqueando o caminho. Mas não era uma parede ou um objeto qualquer. Era uma pessoa. Um grupo de pessoas, ele percebeu, todas paradas e imóveis no escuro. Ele disse que sabia que eram pessoas porque podia sentir a pele delas. Mas agora que estava pensando nisso, não tinha certeza se eram realmente pessoas. Porque a pele era fria e úmida. A textura era estranha. Ele disse que podia ouvi-las respirando, mas que era tão baixo que você tinha que estar bem na frente delas para notar. Ele disse que o hálito delas cheirava a gasolina podre. Seja lá o que isso signifique. Ele disse que elas estavam sussurrando coisas horríveis para ele. Coisas sobre ele que elas não deveriam saber. Assim que recuperou energia suficiente, ele estava quebrando a parede novamente e não podíamos fazer nada além de ficar em silêncio enquanto o observávamos. Eu não queria acreditar em nada do que ele tinha dito, mas seu medo parecia real. Algo definitivamente aconteceu com ele lá em cima. Logo, alguns outros pegaram cadeiras e se juntaram a ele, o que levou a mais gente. E então Raquel e eu também estávamos com cadeiras nas mãos. Passamos cerca de 1 hora quebrando tudo até percebermos que algo não estava certo, porque a gente já deveria estar do lado de fora, mas a parede simplesmente continuava. Parede sem fim. Medimos a distância de onde estávamos agora até onde a parede começou. Quase 3 metros. Mas talvez nosso senso de distância estivesse apenas distorcido. Então continuamos por mais 1 hora. 5 metros agora e ainda era a mesma história. Como se tivessem construído uma parede totalmente nova em menos de 20 minutos, uma que era inexplicavelmente grossa. Um estudante de engenharia civil comentou que a parede em si era impossível. Que uma parede daquelas não era viável de construir porque não tinha estrutura de metal. Que não havia nem mesmo canos ou isolamento. Que ninguém teria aprovado isso, especialmente para um prédio de faculdade. Eu não sabia o que pensar. Mas isso não parecia estar levando a lugar nenhum, então larguei minha cadeira. Fui até a lanchonete e sentei na frente de um café vazio. Parecia que ainda estava aberto. Havia uma cafeteira com café pela metade nos fundos, doces e sanduíches expostos na vitrine de vidro, todas as luzes ainda acesas. Só não tinha nenhum funcionário. Então percebi que as únicas pessoas em todo o prédio pareciam ser as que estavam fazendo a prova. Isso me incomodou tanto que tive que me forçar a não pensar nisso. Eu estava cansado e com fome, então fui atrás do balcão, me servi de um café e peguei um dos sanduíches. Um pouco mais tarde, Raquel e alguns outros se juntaram a mim. Outros foram para direções diferentes, provavelmente ainda em busca de outra saída. Outro grupo continua tentando quebrar a parede. De vez em quando, eles saem do buraco com as camisas encharcadas de suor, segurando cadeiras quebradas. Eles vêm, pegam mais e voltam para dentro. Suas expressões são de transe. Posso ver que algumas de suas mãos estão sangrando. Enquanto eu escrevia isso, recebi uma mensagem de volta do Tiago. Ele disse que foi até o prédio e o viu cercado por policiais e fita de isolamento. Disse que tentou chegar perto, mas foi parado e disseram que era uma área proibida, embora eles se recusassem a dar uma explicação. Disse que viu todas as entradas cobertas pelo que pareciam ser grandes tendas brancas, cada uma vigiada por policiais usando coletes à prova de bala e segurando fuzis. Eu estava pensando em pedir para ele chamar a polícia. Tinha esperança de que isso pudesse ajudar. Mas agora eu realmente não sei o que fazer.